Lei Orgânica de Nilópolis, artigo 13 e 14. Capítulo 3. Da competência do município. Seção 1. Da competência privativa. Artigo 13. Compete ao município, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3. Elaborar o plano plurianual e o orçamento anual. Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5. Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 6. Dispor sobre organização, administração e execução de serviços municipais. Inciso 7. Dispor sobre administração, utilização e alienação de bens públicos. Inciso 8. Instituir o quadro, os planos de carreira e o regime único dos servidores públicos. Inciso 9. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Inciso 10. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 11. Amparar de modo especial os idosos e os portadores de deficiências. Inciso 12. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro com recursos próprios ou mediante convênio com entidade especializada. Inciso 13. Estimular a participação popular na formulação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo programas de incentivo e projetos de organização comunitária nos campos sociais e econômico, cooperativas de produção e mutirões. Inciso 14. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Inciso 15. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Inciso 16. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano-rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observadas as diretrizes da Lei Federal. Inciso 17. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente o de sua zona urbana. Inciso 18. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Inciso 19. Prover sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer natureza. Inciso 20. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. Inciso 21. Ordenar as atividades urbanas, estabelecendo condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais,
comerciais, de serviços e outros, atendendo às normas da legislação federal aplicável. Inciso 22. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tomar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego e aos bons costumes. Inciso 23. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao serviço do seu poder de polícia administrativa. Inciso 24. Fiscalizas nos locais de venda, peso, medida e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente. Inciso 25. Dispor sobre o depósito e vendas de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Inciso 26. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Inciso 27. Disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais, inclusive nas vicinais, cuja observação seja de sua competência. Inciso 28. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Inciso 29. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar itinerário e os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo. Inciso 30. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Inciso 31. Regular condições de utilização dos bens públicos de uso comum. Inciso 32. Regular, executar, licenciais, fiscalizar, concede, permitir ou autorizar, conforme o caso. Alínea A. O serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Alínea B. Os serviços funerários e os cemitérios. Alínea C. Os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais. Alínea D. Os serviços de iluminação pública. Alínea E. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. Alínea F. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso 33. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. Inciso 34. Fixar locais de estabelecimento público de táxis e demais veículos. Inciso 35. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. Inciso 36. Assegurar a expedição de certidões, quando requeridas às repartições municipais para defesa de direitos e esclarecimentos de situação. Parágrafo 1º. As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras na forma da lei, desde que atenda ao peculiar interesse do município e ao bem-estar de sua população e não conflite com a competência federal e estadual. Parágrafo 2º. As normas de edificação, de loteamento e armamento a que se refere o inciso 16 deste artigo deverão exigir reserva de áreas destinadas a: alínea A, zonas verdes e demais logradouros públicos.
A linha B, vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgoto e de águas pluviais. A linha C, passagem de canalizações públicas, de esgoto e de águas pluviais nos fundos dos lotes, obedecidas às dimensões e demais condições estabelecidas na legislação. Parágrafo 3º. A lei que dispuser sobre a Guarda Municipal destinada à proteção dos bens, serviços e instalações municipais estabelecerá sua organização e competência. Parágrafo 4º. A política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada em Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. Seção 2. Da competência comum. Artigo 14. É de competência comum do município, da União e do Estado, na forma prevista em lei complementar federal. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências, inclusive os idosos. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Estabelecer e implementar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União, os Estados e o município de Nilópolis, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.